Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente de quando, no momento que você estiver ouvindo, tá? Somos a CicloCast, me chamo Misael Cabral, sou contador, especialista em gestão financeira para micro e pequenas empresas. Tenho uma abordagem com contabilidade de contabilidade consultiva. Estamos dando início a esse podcast maravilhoso que vamos falar sobre gestão financeira, micro e pequenas empresas. Vai ter um dedinho de contabilidade e todo dia a gente vai ter uma prosa legal aqui para trocar com vocês. Misael, Rodrigo e o Wilker, começa esse programa aqui para vocês. Se apresenta aí, turma. Fala pessoal, tudo jóia? Prazer, meu nome é Rodrigo Aquino, já estou no mercado há 15 anos, amo contabilidade, amo poder fazer parte do contexto empresarial de todo empresário nacional aí que está nessa luta, nessa batalha. Então é uma satisfação imensa a gente dar início a esse projeto e com certeza vamos ter uma caminhada aí longa, mas com certeza com sucesso absoluto. E tu, Wilk, fala tu. Fala turma, Wilk Júnior falando, contador, há mais de 18 anos na área contábil e hoje aqui vim participar desse CicloCast, né? Um novo produto aí que vai revolucionar essa parte financeira de vocês. Show. Então a gente tá nessa pegada, né? E somos contadores, atuamos no mercado há... Tem uma jornada de 18 anos. 18. Tu tá 15 anos. Rapaz, nem parece, né? Não faz isso, não. Umas Olha os cabelos brancos. Umas carinhas de bebês, tudo com... Tamo bem. Quem dera. Eu tô na contabilidade, eu tô desde 2008, né? 2016 eu comecei a jornada como empreendedor contábil, 2018 me tornei empresário contábil e hoje eu tô aí nessa correria, trilhando essa loucura. E foi quando eu conheci vocês, eu parei e pensei, disse, bicho, o que é que eu posso usar, velho, de melhor que a gente tem pra gente ajudar empresários, pra gente desenvolver. Foi aí que começou a surgir a ideia da Ciclo BPO, onde a gente traz a perspectiva da CicloCast. Eu percebi já uma falha técnica, né, aqui, que era pra estar ali CicloCast, mas tá Ciclo BPO, não tem problema. A gente vai seguindo. Com o tempo se conserta. É, o primeiro episódio, né? Então, Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Essa questão de conexão. A gente se encontrou através de network, né? A gente começou a criar um network através do ConectaCom. E para você, como foi que despertou essa ideia de, tipo, vamos trazer uma possibilidade de inovar o mercado aqui no Agreste? Trazer uma perspectiva de gestão financeira, terceirização de mão de obra financeira. Fala um pouco aí. Perfeito, Misa. Primeiro a parte de conexão. O quanto é bom, não, o quanto você consegue evoluir a partir do momento que você se conecta, você começa a não ver o seu colega como concorrente. E se ali uma forma de cooperativismo, de você poder unir forças e contribuir. Eu acredito muito na questão de que você sozinho não vai longe. Se você unir forças, inclusive com seus colegas também contadores, você consegue fazer uma classe forte e você consegue propagar muito mais o seu negócio, sua classe de trabalho, seu meio empresarial. Então, o objetivo naquele momento que nós tivemos lá na época no Mark Summit, daquele contato que foi fantástico, foi justamente isso, unir forças, compartilhar conhecimento e que possamos crescer, desenvolver um trabalho bacana e ver a ideia de fato da Ciclo, que é para trabalhar diretamente na parte financeira das empresas e ajudar nesse desenvolvimento para que o empresário tenha mais tempo para desenvolver e tocar seu negócio, que ele possa ter uma ferramenta que auxilie ele ali na gestão, trazendo para ele os números sintetizados e ele possa dar andamento aí nos seus negócios de forma mais produtiva. Massa. Quando a gente fala nessa questão de produtividade, de crescer, porque a contabilidade em si... Pessoal, vocês não entendam, somos contadores, tá? Acima de tudo. Então, independentemente da gente falar aqui de gestão financeira, de negócio, mas sempre a gente vai falar de contabilidade. Tem uma frase aí do professor Quirino que é contador antes de tudo contador. A frase deixa eu rebobinar para sair um corte legal. Antes de tudo, contadores. Somos contadores. A gente vai rodar e vai chegar na contabilidade. Isso é natural. Um pouco masoquista, né? Aquela coisa, mas volta, é o amor bandido. Então a gente sempre tá nele. Pega nessa perspectiva, nós contadores, a gente sofre muito sofre muito com algumas questões. Uma delas, a carga tributária no Brasil ela é absurda, ela é gritante. Exato. E contabilidade, até meados de 2010, a gente ouvia muito falar fortemente, planejamento tributário, depois começou aquela questão de compliance, tudo isso voltando mais para a parte técnica, a parte em que a gente entende que a contabilidade tem as normas internacionais, está trazendo para o Brasil,
tem toda aquela regimentação do órgão, que é o nosso conselho, que trabalha fortemente para trazer essa perspectiva e a gente ter uma visibilidade, um trabalho bacana a nível nacional. Mas eu queria fazer uma pergunta a você, Wilk, com base nisso. Então eu vejo aí, por exemplo, como é o termo IFSAS, das Novas Internacionais, alguma coisa assim, né? IFRS. É isso aí, obrigado, esse cara é inteligente. A gente tem as normas internacionais que nos obrigam a trazer uma contabilidade, né? E aí a gente tem circulares aqui no Brasil, tudo mais, o conselho traz aquilo ali traduzido de uma forma mais sintética. Mas eu percebo, Wilk, que essas traduções, elas exigem que nós, contadores, em muitos casos, tenhamos que ter uma desenvoltura muito além de contador. Então, a gestão financeira ela é um dos grandes gargalos da contabilidade. Eu acredito que vocês concordam comigo. Porque uma má gestão financeira, a contabilidade ela torna-se inútil. A contabilidade ela vai tornar-se apenas uma maquiagem. Quando o cara fala, cara rebocada de maquiagem, é a contabilidade sem uma gestão financeira interessante. É algo maquiado. A gente tá fazendo aquilo ali só pro fisco. Isso aí todo mundo sabe disso. Eu sou contador, eu posso falar com prioridade. Chega coisas que você olha, não, realmente, isso aqui, meu Deus. Para você, Wilk, qual a importância da gestão financeira para uma excelente contabilidade? Cara, eu vou trazer aqui, acho que três pilares para mim que é fundamental, né? O primeiro o empresário, ele tá ali preso num mundo onde ele compra, vende, atende e ele ainda tem que fazer a sua gestão financeira, ele ainda tem que pensar nos números. E se você não tiver um bom auxílio de um profissional, tanto da contabilidade quanto do PPO, ou que seja uma consultoria financeira, algo nesse sentido, você vai queimar caixa, porque você não vai ter números claros, você não vai ter um poder de decisão mais assertivo, e daí você começa a comprar e gastar por aquele velho impulso, né? Você vai consumindo suas emoções no dia a dia, tão atolado que está ali internamente, que você acaba consumindo o seu caixa. Só pelo simples fato de não ter uma boa gestão financeira. Então, assim, não é só importante para a contabilidade, é importante para a vida pessoal, para a vida profissional do empresário e para a vida familiar, porque dali ele consegue passar todo esse escopo para tudo, para ambos, né? Que profundo. Recebam essa mensagem. Massa, né? E aí, Rodrigo, o que é que tu acha com essa síntese que o Will fez? Foi filósofo. Ele falou bonito. Eu me arrepiei todinho. Eu jurava que era Joel J. Um vinho aqui, a gente ia longe agora. Rapaz, eu não escutei Joel J ainda, rapaz. Tá bom, corta. Eu acho... Às vezes eu chego a me emocionar quando eu falo no empresário brasileiro. Você vê que é uma conjuntura de resiliência. Sim. Porque você vive num mercado difícil. A carga tributária é tremenda. Tá? Você pode até se utilizar de mecanismos para redução da carga tributária, bem feito, tá? Não cair na fábula que muitos acabam vendendo, que você acaba fazendo um planejamento tributário totalmente contra a legislação e acaba cavando um buraco para você. Mas você vê que o empresário hoje brasileiro, ele é altamente resiliente. Carga tributária difícil, mercado muitas vezes sazonal, totalmente cheio de baixo e alto, depende muito do momento, depende muito da política. E você vê que o brasileiro se reinventa, que o brasileiro se mantém no mercado, é fantástico. E nós, como contadores, poder fazer parte disso é fantástico. É interessante a gente observar também que qualquer micro pequena empresa no Brasil, um dos principais sócios dela hoje é o governo. Então, se você pega uma empresa que fatura, sei lá, 100 mil reais, talvez eu tava vendo um cara, eu não lembro o nome, sei que ele é especialista em análises atuariais, e ele estava falando o seguinte, que algumas empresas pagam, por exemplo, uma margem de mais de 15% de imposto. Muitas empresas no Brasil pagam mais de 15% de imposto. E o mais incrível disso é que a empresa não consegue ter essa margem de 15% de lucratividade. E isso é aquilo que você falou, né? A questão de ser um cara resiliente, de entender, poxa, velho, eu tô entregando mais impostos do que algo que eu tô lucrando, algo que cai. Então, aí começa a parte da gestão financeira, que é onde a gente vai adentrar, né? A importância. Porque pensa comigo, se eu tenho uma tributação de 15%, por exemplo, esquece agora a parte contábil, vamos só para a finança. Se eu tenho a tributação de 15%, então aquilo ali está dentro do meu planejamento financeiro. Então eu tenho que entender que se eu faturo 100 pila, eu tenho 15% a pagar. Mas eu tenho o meu prolabore já dentro das minhas despesas definidas. Eu tenho participação no lucro. Como é que tá o teu negócio? E aí vem aquela velha pergunta.
qual a importância da gestão financeira para micro e pequenas empresas, que é o número maior de empresas Porque no Brasil. você cai naquela pegadinha, né? Que apurado não é lucro. Não é lucro. Se você não tem esse controle, se você não consegue mensurar isso, você vai ter uma vida curta. Por si só, o brasileiro hoje em dia, isso foi muito bem falado o Henrique da CIEG, Sim. a empresa brasileira ela tem data para fechar. Sim. Como nós temos data para morrer. Nós temos que viver e trabalhar para estar sempre postergando essa data. E que se a empresa for ficar para algum herdeiro, que ele também trabalhe com a perspectiva de sempre deixar essa data postergada. Mas o mercado tende a quebrar as empresas, isso é fato. Então a gente tem que trabalhar e se manter no mercado, sempre analisando os dados, gerenciando de forma que sempre possamos postergar ao máximo essa previsibilidade dessa data. Cara, e como é que vocês enxergam o empresário que... Eu preciso que a audiência entenda. Quando eu falo empresário, cara, eu não tô pensando na JBS, eu não tô falando do Grupo Moura, eu não tô falando da Coca-Cola, eu tô falando de Seu João, que tem uma loja de varejo, eu tô falando de Dona Maria, que tem uma lanchonete, eu tô falando do cara que tem um bar, um restaurante. A gente tá falando do povão, cara. Eu tô falando pra você que fatura aí, você que fatura 150 mil, 200 mil, você que é um médico e tem uma PJ, e às vezes tem dificuldade com gestão financeira, às vezes as pessoas não sabem, né? Médico tem às vezes dificuldade com gestão financeira também. E a gente tá falando pra você. Então esquece as grandes empresas e foca no teu negócio. Quando a gente tá trabalhando nessa perspectiva, existe um pensamento muito pequeno. Você Exato. fala de gestão financeira para algumas classes empresariais, você pega ali um cara dono de uma empresa prestadora de serviços de energia elétrica. Então, o cara, ele faz serviço aqui de energia elétrica, não, ele faz aqui, ele colocou todas essas luminárias aqui, que tá muito bonito, por sinal. Ele faz esse serviço e tal, mas aí ele não tem controle nenhum, você vai falar com ele de gestão financeira, cara. Não, pô, isso aí... Isso é triste, né? Não dá não, pô. É o cara pessimista pra caralho. E Desempolga, né? como é que vocês enxergam essa situação do cara? Você vai falar de gestão financeira pra ele, o cara já tá na defensiva. Não. E ele tem aquele sentimento de piquinês, né? Não, meu negócio não precisa disso, não. Essa objeção acho que é uma das piores, né, que a gente encontra no dia a dia da contabilidade, né, em si, né? E trazendo para o mercado financeiro mesmo, para a parte de finanças, a gente vê o cara que está ali com esse pensamento, é o mesmo cara que passa 2-3 horas contando o estoque dele. É o mesmo cara que passa 2-3 horas do dia emitindo nota fiscal. É o mesmo cara que no final do dia ele vai lá e consome 300, 400 reais como se fosse um lucro dele, e vai lá e gasta aquele dinheiro mesmo com coisas pessoais, coisas da família, do dia a dia. Esse é o mesmo cara, o piquinês aí que você está falando, é o mesmo que atrapalha a finança dele, que no final ele começa a atrasar o imposto. E aí ele culpa, em muitos casos, ele vai e culpa o negócio dele, né? Culpa tudo. É. Exato. Ah, o mercado tá ruim. Cara, quanto foi que tu faturou esse mês? Faturei 100 mil. Quanto foi que tu tirou da empresa? 25. Como assim? Qual foi a base de dados que tu teve? Qual o teu prolabore? Não sei. Eu tirei 25 porque eu boto 40% de lucro. É uma coisa que eu acredito vocês também, diariamente, quando vocês estão com o cliente de vocês, eu acho que a intenção é justamente essa, é despertar no teu cliente o que é a empresa, a importância e o cuidado que ele tem que ter na empresa. Eu costumo dizer o seguinte, a minha empresa, eu tenho que ter o cuidado nela como eu tenho do meu filho. Eu tenho que ver ela com carinho, com amor, eu tenho que amar a minha empresa, velho, porque da empresa é onde eu tiro o sustento da minha família. Não só de mim, aí você vê o contexto amplo da empresa. Quantas pessoas não vivem da tua empresa? Quantos funcionários tu tem? Esse funcionário, quantas pessoas tem na casa dele? Tá? Esse teu funcionário faz compra, passeia. Então, assim, tua empresa, ela dá sustento a um ciclo de pessoas ali ao teu lado. Tu tem que amar. Tudo que tu tem, tu tira da tua empresa. É escola de menino, é carro novo, é viagem, é o que for. Então, olha a tua empresa com amor. Quando eu vejo alguém tratando com desdém uma empresa, é de cortar o coração, velho. É de cortar o coração porque ele não tá tendo amor àquilo que ele deveria amar. Eu nunca tinha parado pra analisar por essa ótica que o Rodrigo tá dizendo. De tipo... Porque, assim... eu até me arrepiei aqui. Muito do que eu tenho hoje, ela é decorrente da minha empresa, tá? Então, eu olho com carinho para o meu negócio. Tipo, tudo que eu faço lá, eu tô com a reforma lá, derrubei parede, tô trabalhando, feito um burro lá. Eu boto a mão na massa mesmo. Eu tô lá porque eu gosto. Mas talvez se eu terceirizasse ficava mais barato. Mas eu tô acompanhando a obra e eu olho assim, cara, isso aqui vai ter isso.
cara, aqui vai ser assim. Pensando nos detalhes. E as pessoas, e algumas pessoas eu sinto que tem aquela pessoa que olha assim, esse cara é louco. Mas não, é isso, é o amor. E machuca mesmo você ver alguém desdenhar do negócio. Foi forte. Tem uma passagem, um provérbio japonês que eu vi numa série, dessas séries que agora é sucesso da Netflix, essas séries coreanas, japonesas. Tava assistindo em casa e falou algo que marcou muito, assim, não seja o rabo do boi, seja a cabeça da galinha. Você para pra ver, o rabo do boi tá na retaguarda. Então, de repente, não importa o tamanho da tua empresa. Você tá na retaguarda, não adianta. Fica na cabeça da galinha, por mais que ela seja pequena, quando você compara uma galinha com um boi, né? O volume é outro, mas fica na frente, tenha a visão do seu negócio, então fica na retaguarda, independente do porte da tua empresa. Você é uma mega empresa, mas tu tá no rabo do boi, pô. Tu tá na retaguarda, não tá evoluindo. Vai pra cabeça da galinha, que tu vai evoluir, tu vai andar, tu vai ter visão. Então a gente tem que ver a empresa assim, a gente tem que primeiro, amor. Quando alguém me pergunta, Rodrigo, se apresenta, eu sempre me pergunto assim, Rodrigo Aquino, cristão, casado, pai e contador. É minhas prioridades. Tá? Então tenha prioridade na sua empresa, coloque sua empresa também com amor para ser sua prioridade. Eu acredito muito em si, quando você passa a ter cuidado nas suas finanças, na sua contabilidade, converse com o seu contador, procure uma assessoria financeira que possa te ajudar, procure entender o número, não é fazer. Não precisa você fazer, basta você entender. Entenda um pouco de marketing, porque a gente falou agora o que é ser empresário no Brasil. Sim. Ser empresário no Brasil é entender de tudo um pouquinho. Sim. Inclusive ser psicólogo também, claro, disso. eu acho que é uma grande fatia. Mas você precisa entender um pouquinho de tudo, ler, procura conhecimento, se apega ao teu lado com pessoas que vão te evoluir, te ensinar, para que você consiga desenvolver seu negócio e tudo vai se tornar mais fácil. É porque é aquela ideia, né? Quando você tem um pensamento negativo, tá? Eu sou meio maluco. Todo mundo que me conhece sabe, sou meio doido. E eu lembro quando tinha um cara candidato a presidente, vou dizer, Ciro Gomes era candidato a presidência e ele expôs... Não fala Cirão, não. Eu adoro Cirão. Não, então, mas ele expôs que estava fazendo um curso de... como se fosse para estudar o cosmo, aquelas paradas bem malucas lá, né? E eu fiquei nessa neura e cara, eu não tenho nada para fazer na minha vida. Eu sou desatarefado. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de hipnose. E aí eu comecei a estudar sobre hipnose, comprei um curso e tal. E eu comecei a perceber dentro do curso que, sabe aquilo que o pessoal fala assim, aquilo que você fala, você atrai pra você, o que sai da sua boca. Tem até a passagem segredo, bíblica, né? Tem uma passagem bíblica que fala que, tipo, a sua língua, ela pode incendiar uma floresta, alguma coisa assim, tipo, cuidado com a língua, cuidado com o que você fala. E o ser humano, ele tem uma parte no cérebro que ela recebe as informações que você ou pensa ou aquilo fala. Que você profetiza, que você fala. Aquilo que você abriu e falou. Então, tipo, eu comecei a perceber. E existe essa frase, né? Que aí torna-se uma frase de conhecimento popular. Você atrai aquilo que você fala, né? Então tem gente que diz, cuidado com o que tu fala, bicho. Isso vai voltar pra você. Na verdade, volta porque no nosso subconsciente essas mensagens, elas ficam gravadas. Então se você acorda todo santo dia, meu negócio é uma bosta, meu negócio não presta, todo mundo vai me roubar, todo mundo vai me sabotar, aquele contador, não sei o que, meu funcionário. Então assim, na sua cabeça você programou seu cérebro pra que dê tudo errado. Massa, né? Massa, Misael. E você vê um contexto que tá impregnado na cultura, que a gente parte da premissa sempre de ver o errado. Sim. A gente parte da premissa que o cara é desonesto, o cara parte da premissa que o cara vai roubar. Muitas vezes assim, a gente não parte da premissa que ele é bom. Sim. A gente primeiro vai para a premissa que ele é ruim, né? Até muita gente conversando com amigos, sempre tem essa questão. Sempre ter a premissa de ver algo negativo. Isso é horrível para o dia a dia. Tanto como empresário, como também como pessoa. E pensando agora... Tá lá, um cara em casa agora, assistindo a gente. Esse cara tem uma empresa prestadora de serviço, faturando R$200 mil mês, uma folha de salário de, sei lá, R$20 mil só, pagando os seus 15% de imposto, Brasil, né? E o que é que a gente pode dizer a esse cara? Você aí que tá assistindo a gente, fatura 200 mil, folha de pagamento R$20 mil, 10%, pagando 15% ao governo, né? Que dando aí a pailola, companheiro. Mais 15%. Político, não. Mais 15%. E como é que
a gestão financeira pode ajudar? Qual é o primeiro passo que a Ciclo, por exemplo, que o Rodrigo, que o Misael, que o Wilk pode dar? Eu vou falar também, que eu quero contribuir, que eu quero sair lá no corte bonito. Como é que a gente pode contribuir para esse cara que fatura 200 mil e não consegue ver o azul na empresa, ele só vê o vermelho? Eu vou começar a abrir nessa discussão. Eu acho que o primeiro passo é a iniciativa de colocar tudo no papel. Ele tem que ter ideia do que ele tem e do que ele precisa. Então, ó, você que vê a guruzada por aí dizendo, contrate um software, não sei o que, escuta o cara que tem 15 anos de mercado. Primeiro vai pra onde? Pra casa, se conhece, bota tudo no papel. Relaciona ali tudo que você separa, o que é meu, o que é da empresa, mas relaciona tudo no papel. TVzinho simples, tecnologia zero. Papel do caderno do menino, papel do caderno do menino do ano passado e caneta Bic. Anota. Depois que tu notar, tu vai começar a ter uma visão, por mais que seja ainda muito aberta, mas tu começar a ver os números. Sim. Primeiro de tudo é se conhecer. Depois disso você começa a, de fato, buscar ajuda. Tua carga tributária tá alta, não tá alta, posso diminuir, não posso. Tô calculando errado, de repente tu tá calculando errado ao ponto até de ser mais do que os 15. Pode ser. Tá? E tu tá gerando um passivo. Então assim, primeiro se conhece, bota no papel e depois dá um passo maior, que é de fato, de repente, com software, uma consultoria, para que você consiga trabalhar esses números a seu favor. Manda tu agora, o Wilk. Cara, o Rodrigo fez o primeiro passo, que para mim acho que é o passo fundamental, né? É você identificar, é você conhecer. Depois que você fez toda essa análise, conheci ali minha casa, realmente tá tudo no papel. Qual o próximo passo? Cara, tem vários sistemas financeiros que aí, agora ele entra, na hora que o sistema financeiro ele vai te ajudar, que ele vai te dar relatório mensal, semanal, diário, e daí você começa a realmente sintetizar tudo aquilo que estava no papel, agora está eletrônico. E daí você começa a pensar, cara, eu gastei aqui com isso, eu vi isso aqui realmente. Isso foi uma despesa que eu não precisava. Eu comprei isso porque eu estava naquele momento lá de emoção. Impulsozão, comprando as emoções, porque o dia a dia do empresário não é fácil não, gente. É pancada, todo dia você leva uma pancada da vida. E todo dia ele se dá de cara com uma ferramenta que de repente vai ser a solução dos problemas, vai ser mais uma ferramenta, mais uma ferramenta, mais uma ferramenta. Exatamente. Ele não tá usando nenhuma, mas tá pagando um monte de ferramenta. Então aquele arrasta pra cima e tal, né? Exato. Arrasta, faz o Pix, pagou a assinou e não usou nada. Aí o cara vem nesse momento ali, que ele tá no dia a dia, na correria, na trincheira mesmo do campo de batalha, e no final do dia ele gastou R$1.000 que ele não devia, porque ele comprou literalmente suas emoções. Sim. Ele tava mal naquele dia e gastou R$1.000. E agora ele tem lá no contas a pagar dele R$1.000. E se tiver fidelidade, ele vai ter 12 mil durante um ano, se o contrato for de um ano. E chega no ponto, o que eu acho interessante é quando você coloca no papel, você vai se deparar com algumas questões. O que é que eu posso cortar? E eu sempre digo, custo é feito cortar unha, é constante, tem que estar sempre cortando. Então é sempre, isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que você vai ter que estar sempre analisando os teus números. Aí eu pergunto pra tu agora, Misa, relacionou tudo, tá tudo na ponta do lápis, e já começa a ter ciência dos gastos dele, das receitas, o que ele poderia fazer para começar com esses números, melhor gerir sua empresa? Antes de mais nada, mudar a mentalidade. Ele precisa entender que ele tem que ter uma mentalidade empreendedora. A partir do momento que o cara decide que vai mudar a mentalidade, porque quando eu vou seguindo a cronológica, quando ele anota tudo, quando ele começa a entender que, tipo, ó, vamos cá, vem cá, se eu fizer uma ação, eu vou ter outra. Se eu contrato uma parada aqui, eu posso me prejudicar, eu vou fazer um passivo para o meu negócio. Mas se ele não tiver a mentalidade empreendedora, se ele não tiver a mentalidade de sentar com um gestor financeiro, procurar o contador, procurar alguma ferramenta de diminuir custos, aumentar a receita, para conseguir aí ter uma margem de lucratividade, ele não vai conseguir sair do canto. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, tá? Mentalidade. Segundo ponto, ele conhecer o negócio. Então, quantos e quantos empresários já chegam para mim e falam, Misael, não dá certo não, pô. Todo mundo que eu boto no caixa rouba. Existem processos, cara. Então, tipo, não é à toa. Uma grande, você olha ali, por exemplo, uma montadora de carro que vem e não para, vem o carro lá e a galera... Aquilo foi um processo que foi definido, não nasceu. Ninguém criou um carro do nada feito, tipo, tá um carro. Não, tem um processo, é uma cadeia. Então, é olhar para dentro do negócio, de dentro para fora. Então, mentalidade,
depois olhar o negócio de dentro para fora, fazer um mapeamento de todos os processos. E o mapeamento de todos os processos é tão simples quanto você anotar a sua despesa. É só você anotar, fulano faz isso. Talvez o mais difícil seja a ação, a iniciativa. A iniciativa. Dar o primeiro passo. Então, Perfeito. quando ele fizer isso, cara, segundo passo, ele tá andando bem. Terceiro, ele tem que sair da teoria e ir pra prática. Ele tem que parar de sabotar. O escritório, minha empresa contábil cresceu um pouco. E até com determinado momento chegava guia de INSS, de FGTS, Simples Nacional e tal. Então, eu ia lá, fazer pagamento, tal, deixava tudo certo. Chegou um momento que, tipo, tava o dinheiro na conta, o dinheiro lá, e eu, tipo, daqui a pouco eu pago. Até hoje. E virava, quando eu olhei, eu digo, caramba, velho, já tô pagando imposto, tenho que pagar juros e multa, uma troçada de juros. Eu digo, vou resolver isso agora. Contratei uma pessoa para o departamento financeiro. Ah, pode me roubar. Cara, se eu não confiar nas pessoas, eu não tô na terra. É aquela questão, a premissa de sempre ver negativo. Não, parte da premissa é que o cara é bom e o cara vai ser honesto. Sim. E vai te ajudar. E aí eu tenho processos. Eu crio processos. Onde é o processo? Toda documentação de cobrança vai direto para aquela pessoa específica. Ela faz os agendamentos, me manda a relação, contas a pagar do dia, verifico e tal. Ela faz o agendamento no software. Eu vou lá e confiro, só faço autorizar. Então eu criei um processo, fim do mês, extrato, comparativo do que foi pago, do extrato, apresentação. Então, pode melhorar? Pode, mas eu tenho um processo. A partir do momento que você cria um processo, empresário, você que está em casa, o que é um processo? É aquilo que você faz, cara. Se você tem uma padaria, você pega a farinha, bota próximo já o cilindro, já bota na bancada, já faz... Então, aquilo ali que você faz, as etapazinhas... A sequência de fazer. A sequência de fazer é um processo. E aí você vai fazer para a parte financeira. Só que aí hoje, a gente vive em que mundo? Vivemos no mundo da ansiedade, da tecnologia, vivemos no mundo da exatidão. Então, para um cara que é empresário há 20 anos, que parar para fazer uma análise das suas finanças, eu acho que sai caro. Você tem que parar. Então, em muitos casos, é muito mais vantagem você tomar o quarto passo e ter uma equipe que desenvolva isso para você. Exato, uma mentalidade. Porque se você parar para pensar, uma terceirização de um serviço de financeiro para uma empresa que fatura aí 100 mil, é muito mais barato do que ter um funcionário dentro da empresa que talvez não tenha o mesmo desenvolvimento. Por quê? Não tem quem gerencie. Porque o dono do negócio ele vai acordar de 5 da manhã, vai no distribuidor comprar mercadoria, Exato. vai gerenciar a equipe, vai verificar se o produto está bom, vai fazer pós-venda, vai fazer o marketing, vai ser o psicólogo dos funcionários. Então ele tem muita coisa. Então essa gestão financeira ela consegue ser simples, fácil. Agora é importante, Michel, deixar bem claro também. Eu acompanho uma empresa em outro estado aqui, que é justamente esse acompanhamento financeiro que nós já estamos lá há uns 6, 7 meses. E a gente fala colocar no papel e tomar PDCA. A gente vai planejar, desenvolver e desenvolver a ação. Quando parte para ação, nem sempre vai ser sorriso, vai ter dor. Sim. Porque muitas vezes, feito o caso dessa empresa, a parte, que chega o processo de você ter que cortar gente. E nada pior do que demitir. Então, o processo de organização financeira não só vai ser flores e sorrisos, vai ter dores também. Bastante. Você vai sentir. Talvez mais dores. Exato. Talvez mais dores. Estudo também, Sim. tempo, dedicação. Depois que está ali, que chegou na fase, feito lá, já chegou na fase de você reverter um prejuízo. A empresa já está dando lucrativo, sendo lucrativo, você começa a sentir muito bem. Mas, meu amigo, doeu para chegar ali. É porque o resultado, ele sempre vai voltar, né? O trabalho devolve, né? Exato. E outra coisa que você está tocando aí, vem muito à mente o seguinte. A maioria dos empresários estão procurando uma fórmula mágica. Não tem, né? E não existe fórmula mágica. O que existe são processos e pessoas. Sim. Pessoas e processos. Então, quer dizer, você vai tentar ampliar o máximo possível, fechar o máximo possível de brechas para você não ser roubado. Seu medo não é esse o tempo todo? Se é o que lhe aflige, Não é? né? Eu não vou contratar um funcionário para o meu caixa, nem para o meu financeiro, porque ele vai me roubar. Então, contrata uma empresa que vai te oferecer um serviço onde ele vai poder realmente fechar todas as brechas, analisar aqueles números e te passar tudo isso com exatidão, com detalhes, né? Então, essa parte de arestas que eu estava falando, eu achei muito interessante. Eu conversei com um cara que ele tem um mercadinho, até tipo 8 caixas. Não é uma coisa tão grande, não é um mercado de grande porte. Já é o mercado, né? Mas É um mercado. mercado. É um mercado. Então, conversando com ele, ele disse, cara, foi muito simples para eu resolver esse negócio de desvio de caixa. Ele disse, existe as pessoas maldosas que vão fazer algo
Mas existe também o descuido, o que é natural, você tá ali passando troco, tal. E esse cara, ele não tinha implantado quebra de caixa, ele não tinha o ciclo. Ele não tinha o ciclo de abrir o caixa, sangrias, fechar caixa. Voltou, abriu, sangrias, fechar caixa. E aí ele sentia que quando ele começou a criar o desenvolvimento de toda essa operação, e uma pessoa responsável por sangrias, uma pessoa responsável por fechar, cara, ele disse, Misael, reduziu a mais de 90%. Por quê? A pessoa começa a policiar-se mais. Mas é porque alguém está olhando. Não é porque alguém está olhando, é porque existe um processo. Então gestão financeira é processo. É você aceitar, primeiro, né? Aceita. Segundo, escreve. Terceiro, muda a mentalidade. Quarto, vai para a prática. Primeiro, traz alguém para te ajudar. E 5, vai para a prática. E aí o resultado vem. Acho que é sobre isso. É sobre você aceitar que você precisa mudar. Fiz isso aqui há 20 anos. Ninguém vai mudar. Primeiro talvez esteja 20 anos perdendo dinheiro, né? E outro ponto, acho que pra mim funciona muito, é o básico bem feito. Sim. É um clichê. Ele funciona, né? Mas ele funciona demais. Então, quer dizer, aliado a tudo isso aí que você falou, faz o básico, cara. Às vezes tu não quer fazer o dever de casa. Eu vou entrar agora na questão da ciclo. Tem um nome bonito, BPO. Pra mim, vai ser terceirização do financeiro. Mas quando a gente fala terceirizar o financeiro, Misael, muita gente que tá do outro lado nos assistindo tem a ideia que a empresa que você está contratando vai ter acesso à tua conta e vai poder fazer o pagamento que quiser, vai poder executar a operação que quiser na tua conta. Mas explica aí pro pessoal como é e essa questão e que de fato quem está do outro lado não tem a operação de executar o pagamento, e sim só de apontar. Vê, para não ser muito repetitivo, eu queria trazer só a seguinte situação. Quase a maioria das empresas que fecham nos 3 ou 5 primeiros anos, o grande motivo é a gestão financeira. A ausência dela, na verdade. A ausência da gestão financeira. Então isso aí foi uma pesquisa, foi feito pelo Sebrae, muita gente já repetiu, eu não vou me estender nisso. O trabalho que uma empresa de BPO vai fazer, feito a ciclo, é simplesmente fazer esse... Sabe, se você... não quero parar não, velho, para anotar. Não, a gente anota com você. A gente vai pegar no teu braço, vamos anotar junto. O que é que você gasta? O balé da sua filha a gente vai botar. O futebol do seu menino a gente vai lá, tá? Mas pra que você quer saber disso? Primeiro, cara, tu sangrou tua empresa a vida inteira. Como foi que tu sangrou? Tua empresa tinha porta pra te pagar um prolabore de 10 mil, tu tava tirando 15 mil. Então, tipo, se for precisar a gente cortar a unha, as arestas, a gente vai. Na empresa, vamos verificar todos os custos fixos. A gente vai fazer todo esse planejamento. Então, a Ciclo BPO ela tem uma parada diferente das demais empresas de BPO que eu vejo em todo o território nacional. Nossa ideia é conhecer o cliente de dentro para fora. Então, tanto é que a gente não vai sair tipo, desesperado querendo fechar com todo mundo. Não, a nossa ideia é pegar um cara, entender o negócio dele, compreender ele de dentro para fora e começar a solucionar todos os problemas relacionados a financeiro. E qual seriam esses problemas? Você pagar juros e multa, tendo dinheiro na conta, você não conseguir fazer uma programação financeira. Pensa comigo, você aí, dono de uma empresa que tipo trabalha no verdadeiro assando e comendo, entrando dinheiro no caixa, pagando fornecedor. Imagina se você tem aí diariamente, você abre o seu celular e verifica lá a relação do que você tem que pagar hoje, seus pagamentos agendados para hoje. Você abre lá o que eu tenho a receber hoje. Você vê o que você tem vencido a receber, o que você tem vencido a pagar, o quanto você tem na conta. Tudo em um lugar só. Ao final do mês, uma reunião onde a gente vai tratar e a gente vai criar uma evolução. Ou evolução ou regresso, não sei. Vai depender do teu negócio e aonde a gente vai chegar. Mas a Ciclo vai trazer essa perspectiva. Planejamento, acompanhamento e conclusão das tuas operações financeiras. Quanto a ter acesso à conta bancária. Cara, acho que... Isso é uma preocupação de muitos... Quando se fala em BPO, isso é uma preocupação de muita gente. Tu já imaginou... Geral. Já imaginou aqui Ingresson com acesso a nossas contas bancárias, podendo pedir empréstimo, cartão de crédito, transferir? Não vai rolar. Então, existe barreiras. O sistema bancário brasileiro, quanto a isso, o Brasil é muito bom. O Brasil, antes de mais nada, o Brasil é maravilhoso. Mas existem algumas coisas que nos entristecem. Mas quanto a sistema de segurança bancário, o Brasil eu acho que é muito bom, apesar de muitos golpistas, né? Existe aí muitos golpes. Mas o sistema bancário é massa. Então, eu vou lá no Cicobi, Sicredi, no Banco Bradesco, faço um usuário secundário e dou as permissões específicas para o Rodrigo, para o Wilk, para mim, para a nossa equipe, fazer
agendamentos de pagamentos, Boa. imprimir comprovantes de pagamentos, extratos bancários. E só. A execução do pagamento vai ter que ser por parte da empresa, não é isso? E como é que isso acontece? Diariamente, o diretor, né, se for o diretor que aprove, tem pessoas que já tem uma pessoa que faz essa gestão, já autoriza os pagamentos, mas aí a gente manda um relatório, segue as despesas que você paga diariamente. Vai ser pago hoje. Hoje, que data hoje? Hoje é E primeiro, 1º de agosto. Então, você vai lá, tá lá, ó, dia 1º, você vai pagar energia, aluguel, beleza, conferiu, confere, cara. Também confere, tá? Conferiu, autorizou, pagamento feito, você tá livre de juros e multa. Quando for no fim do mês, você vai ter um dashboard onde vai mostrar lá o que você pagou com água, energia, fornecedor, cliente que lhe pagou, tudo. Isso categorizado, velho. Então você vai começar a ter uma análise da sua empresa. Então, eu me atrevo a dizer que a gestão financeira, ela é o coração da parada. Por quê? A partir do momento que existe a operação, sua empresa está operando já, ela está funcionando, ela tem operação, ela tem gestão, mas não tem a gestão financeira, você não consegue identificar para onde o dinheiro está indo. Então, é sobre isso. A Ciclo BPO vai mostrar para você onde o dinheiro está indo. Se o seu dinheiro está no caixa, a gente vai descobrir. Se o dinheiro está na mesa, a gente vai descobrir. Se o dinheiro está na gaveta, a gente vai descobrir. Agora, se o dinheiro está indo pro ralo, a gente vai descobrir também. E um dos grandes problemas, cara, é que nas primeiras análises que a gente faz, quando vai trabalhar com BPO, é identificar que, às vezes, uma das maiores resistências somos de nós, empresários. A gente não aceita, não, pô, peraí, vou mexer nisso aqui, não. Então, por isso que tem que ter mentalidade. Abre a mente para poder receber um serviço feito da Ciclo. Eu acho muito interessante quando a gente chega nesse ponto, que muitas vezes a empresa é viável, é economicamente viável, mas o empresário está tornando ela inviável. Né? Agora, vamos partir agora, aprofundar mais esse nosso tema da parte financeira. Vê só, Wilk, como o Misa muito bem explicou toda essa questão da importância e de como fazer, você vê o seguinte, a partir do momento que o empresário ele passa a ter essas informações sintetizadas para ele passa a ter mais tempo para gerenciar o seu negócio. Então faz o link aí pro pessoal que está nos acompanhando, a importância justamente disso, de você ter a informação pronta na sua mão financeira e você ter o tempo para gerenciar. Rodrigo, eu vou te falar o seguinte, né? Naturalmente uma empresa hoje ela abre às 8 e fecha às 18. Tu imagina que tu ali com a Ciclo fazendo teu financeiro, tu economizou 3, 4 horas do teu dia. Aí tu multiplica isso por marketing, venda, estratégia, gerenciamento. Cara, o ganho financeiro que isso vai te trazer é gigante, cara. Não tem como você sintetizar de algo de forma diferente, tu entendeu? Eu vou ter tudo ali já, vou ter todo o meu financeiro aqui, eu só vou decidir. Se naquele dia eu não tiver realmente prioridade, eu vou escolher a minha prioridade. Minha prioridade é A, porque os juros é menor. Tu entendeu? Aí eu não vou entrar no cheque especial hoje, porque a realidade de muitos empresários é essa. Eu não vou entrar no cheque especial hoje, porque o juro do cheque especial é muito alto. E esse juros desse boleto aqui ele é menor. Então eu vou colocar esse boleto aqui mais para frente, vou negociar com o fornecedor e volto, fico lá no azul. Certo? Renegociei aquele boleto, eu consigo planejar tudo do dia, cara. A semana planejada. Tu imagina isso no final do mês o resultado. E sem falar das horas economizadas, que para mim não tem preço. E você vai poder se dedicar a outros planos, né? Alguma atividade aí em marketing, alguma atividade em aumento de vendas, que são o que realmente... Primordial, né? Cara, eu acho que é o que, de fato, o empresário tem que fazer. eu fiz uma análise recentemente em uma empresa. E essa empresa ela tem um público excelente, um público A. Essa empresa vende pra caramba. Vende bem. Mas uma das coisas que a gente identificou, a empresa não consegue ter caixa. Ela não consegue. Quando eu falo caixa, tá? É dinheiro disponível. Pode ser na mão, pode ser no cofre, pode ser no banco. Dinheiro disponível, essa empresa não consegue. E eu fiz uma análise, eu disse, ó, seguinte, você quer ficar pelo menos no empate, tá? Batendo ali, bico com bico, você tem que diminuir 3% de despesa e aumentar 5% de receita. É impossível, eu digo, não é impossível não. Pega um produto seu, aí multiplique 5%, você vai ver a diferença. Aumenta pouquíssimo. Então é só um ajuste na precificação e um ajuste na despesa. Como é que eu posso negociar uma despesa? Cara, sabe uma das coisas que mais dá para você negociar?
conta de internet, conta de telefone. Ah, mas é muito pouco. Cara, grandes negócios são feitos de pequenas coisas, pequenas fragmentações. Então, se você pega ali, você reduz R$20 numa conta de internet, diminui, estabelece o horário de ligar o ar-condicionado. As pessoas não focam nisso, mas grandes empresas têm isso. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa aqui, numa rede de hospitais, que, tipo, o ar-condicionado administrativo só podia ser ligado às 9, desligava ao meu dia, voltava às 1 da tarde, às 5 horas desligava. O que é que essa ação fez? Uma economia significativa de energia. Então você tem que começar a analisar sim sua empresa, tá? Então eu disse isso ao cliente, só você tem que reduzir um pouco suas despesas e aumentar a sua receita. Nesse momento você vai empatar. No momento que você empata, a gente vai começar a jogar outro jogo. Isso é a importância de uma gestão financeira. Quando você olha os custos e sua receita. Então, tem gente que não tem isso. Tem gente que morre, o negócio morre, ele chega no momento de morrer, feito você citou, e ninguém disse a ele isso, ó, exato. Diminui as despesas. E como é que se faz isso, Misael? É muito simples. Você tem que ter o faturamento na ponta da mão. Você tem que ter suas despesas todas registradas. E como é que uma empresa de gestão financeira vai analisar e trazer essa resposta? Se tiver o acompanhamento das despesas e se tiver o acompanhamento das receitas. Ah, é muito difícil. Me procura que tu vai ver que não é. Dá pra fazer. Misael, até um tema pra gente abordar nos próximos podcasts é justamente redução de despesa. Acho que dá um assunto bastante amplo, bom, né? Dá demais. Mas um ponto importante que eu converso com todos os clientes lá do escritório. Não se pode ter vergonha de redução de custo. A gente tem que ter orgulho. Muitas vezes vai ser levantado esse questionamento, mas é tão pouco, mas eu vou passar para isso. Cara, não tem que ter vergonha para reduzir custo. Pode ser o que for. Campanha de conscientização de energia elétrica, faz dentro do teu escritório. Exato. Tem um caso bem singular. Um grande banco aqui no nosso país, aqui no Brasil, ele começou a cair na campanha de redução de clipes. Porque um dos gestores foi visitar a agência e viu vários clipes no chão. Então ele pediu um levantamento desse custo. E ele chegou no final do ano com a conclusão absurda da economia que foi os clipes que foram jogados no chão. Que não estão sendo mais jogados no chão. Então assim, ver redução de custo sem vergonha. Seja sem vergonha para quando se tratar de redução de custo. Lá no escritório, em 2015, o meu escritório ganhou um prêmio de gestão ambiental aqui da CPRH de Pernambuco. Qual foi o projeto? De reutilização das águas dos ar-condicionados. Até hoje, se você for lá no escritório, atrás todos os ar-condicionados pingam dentro de um recipiente e aquela água é utilizada para limpar o escritório. Então são ações simples que muitas vezes saem do contexto de economia e entram numa questão de moralidade ambiental, tá? Que você começa a incorporar outro projeto no seu negócio. Ou seja, a economia leva teu escritório a um patamar de destaque ambiental e social também. Não, e vai ter gente que vai dizer assim, grande coisa receber um prêmio da CPRH. Cara, tem gente que realmente é pessimista para tudo, mas quando você para analisar, é a sua ação, né? É o quanto você produziu. Então, você não é responsável por salvar o mundo, mas você é responsável por fazer uma ação melhor a cada dia. Então, isso, foi mais ou menos isso que... Veja, no contexto de várias empresas ali, empresas enormes, ganhando prêmios em prêmios, tinha um escritório de contabilidade que ganhou um prêmio que, por mais que seja simples, eu tenho certeza que ali a ideia foi propagada. Sim. Não só a questão, muitas vezes não é a questão dos 20, 30, 40 reais, 50 reais por mês. Vai além. A questão ali ambiental, a questão de posicionamento, papel. Lá eu utilizo muito papel para borrão para impressão própria. Quem não utiliza hoje em dia? Então são atitudes como essa que te levam à economia financeira, mas que tu entra num contexto muito mais amplo. Você tá aberto, né, aquelas novas mudanças. Rapaz, a conversa tá muito boa. Tô maravilhado, porque a gente conseguiu aí trazer várias abordagens em um espaço bom de tempo. Conseguimos trazer um pouco da nossa cara, né, nossa ideia. A nossa ideia é, primeiro, fortalecer o empreendedorismo no Brasil, fazer com que o micro pequeno empresário, tá? Eu falo bem aberto, micro pequeno empresário, porque uma empresa que já está aí, já se intitula como grande, talvez ela já tenha, ela vai ter dificuldades com gestão financeira, como qualquer outro, mas talvez ela já tenha um grupo que administre, mas o micro pequeno empresário, em muitos casos, ele tem uma certa resistência, ele tem uma certa dificuldade, não foi apresentado a ele, né, o que é gestão financeira, é um cara que vive ali no morde e assopra e não vai conseguir entender com clareza.
Mas eu acho que a gente conseguiu trazer um Com pouco. certeza. E a ideia do nosso podcast é a gente abordar outros assuntos também. A gestão financeira é o nosso foco, mas a gente vai abordar outras coisas. E chegando aí próximo ao fim, eu queria aí que cada um de nós três trouxesse uma perspectiva de o quanto a gente pode agregar. Quando eu digo a gente, eu não falo nós em si, mas eu me vejo como um transformador das micro e pequenas empresas em relação à gestão financeira. O quanto nós podemos ser agente de transformação nos negócios. Manda, Wilk. Cara, eu vou finalizar com o seguinte, tá? A Ciclo ela vai trazer a perspectiva do seguinte. Eu quero. Aí a gente vai responder, você pode? Aí ele vai dizer sim. Você deve? Então quer dizer, eu vou trazer muito a ideia do eu quero, eu posso, eu devo. A Ciclo ela tá pensando muito nisso. Gestão financeira não é só você também ter no papel, né? Sim. Não é só você notar no sistema, não é só transcrever esses dados para o sistema. Isso não é só gestão financeira, isso vai ser dados. Sim. Mas quando você chega pro cara e ele diz assim, eu quero comprar um carro. Aí a gente pergunta, e você pode? Aí ele vem e diz, posso, eu tô tirando X por mês, mas você deve? Vai prejudicar a tua empresa? Aí, exatamente, então quer dizer, eu quero, eu posso e eu devo. Você tem que entender bem quando você vai aplicar e a Ciclo vai tentar plugar na tua mente essa ideia do eu posso, eu quero e eu devo. Massa, fantástico. Para mim encerrar minha participação hoje, já com a ansiedade já do nosso próximo episódio, eu vou deixar uma mensagem para você que está em casa, nos escutando, ou até nos ouvindo aí em alguma rede. Um desafio para você refletir se de fato você ama a sua empresa, se você vê sua empresa com essa perspectiva que merece o seu amor e sua atenção. Então, eu encerro só dessa forma para você refletir, tá? Te levar a indagar a si próprio se de fato tu tá vendo tua empresa com o amor que ela precisa. E pode ter certeza que todos os três aqui da Ciclo vai estar disposto aí a conversar com você sobre isso. Então, pare para refletir um pouquinho. Você de fato ama a sua empresa e dá atenção devida a ela? É isso que eu encerro hoje. Show. Já eu queria trazer uma grande reflexão. Se você chegou até aqui agora, nesse momento, é porque você curtiu o nosso conteúdo. Então, se inscreve no canal, acompanha a gente. Quinzenalmente vamos ter conteúdo para você acompanhar aí. Nesse primeiro momento, quinzenalmente. Depois a gente pode dar uma acelerada a mais. Mas a ideia é trazer conscientização, trazer conhecimento, apresentar o nosso trabalho, claro. Eu espero muito que vocês curtam tudo aquilo que a gente vai desenvolver. Vamos trazer casos práticos, vamos trazer clientes nossos aqui para sentar aqui na bancada, vamos trazer pessoas que estão no meio também, que estão transformando, são agentes transformadores desse negócio. E vamos falar abertamente e tocar na ferida, tá? Eu preciso que você entenda que gestão financeira é tocar na ferida, cara. Eu já vi um cara falar assim, que olhou para o cliente e disse, você precisa tirar sua filha do balé. E o cliente olhou e disse, sim, vou fazer isso. É preciso. Eu não vou fazer porque eu quero, eu vou fazer porque eu preciso fazer isso. Vai ter a dor. Vai doer. É um parto normal. Mas depois que a criança nasce, todo mundo vai abraçar, vai beijar, vai brincar, vai festejar. Então, a gestão financeira, ela vai além de números. Ela vai de pessoas, vai de processo, tecnologia, gestão, entenda. Abra a mente, vem com a gente, acompanhe nosso trabalho. Instagram vai estar aí disponível. Instagram, Facebook, o canal aqui do YouTube você já está vendo. Então você se inscreve e acompanha a gente que sempre vai ter conteúdo. Em breve, na nossa próxima aula, conteúdo exclusivo que só tem aqui na Ciclocast. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo. Até mais, pessoal. Até mais, valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente.